TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você. TV Câmara Esportes. Grande abraço, está no ar o nosso TV Câmara Esportes número 1, programa que vai trazer tudo o que acontece no cenário esportivo da cidade de Lages. Seja profissional, amador, todas as modalidades, você vai se ver aqui e ter as notícias da nossa cidade no nosso TV Câmara Esportes que está começando. Então compartilhe os nossos vídeos, compartilhe os nossos programas, interaja conosco. Você que disputa alguma modalidade pode mandar também as suas informações através das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Você que está nos vendo no YouTube, não esqueça de curtir a nossa página, clicar nas notificações, ativar o sininho, assim sempre que nós tivermos uma novidade, um novo vídeo, você vai ficar sabendo. E no nosso primeiro programa, nosso programa de estreia, um convidado mais do que especial, estou ao lado de Nazareno Silva, ele que é executivo de futebol, vamos falar muito de várias modalidades, mas é claro, do Internacional de Lages que se prepara para voltar à elite do futebol catarinense. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito nosso convite, Nasa. Eu que agradeço, Rafael, uma oportunidade que a gente nunca pode deixar passar, de estar podendo falar do Internacional, passando para o nosso torcedor, que a gente sabe que tem um carinho muito grande pelo clube, o máximo de informações possível para que a gente já comece a dar o pontapé de largada na competição de 2023. Nossa TV Câmara Esportes, nós vamos falar sobre o Lages Futsal, o Jânio Barbosa, também as informações aí do nosso campeonato amador, da Fundação de Esportes, do Intermaster também, que faz um grande trabalho. Mas vamos começar falando então do nosso Internacional de Lages. Nasa, você que tem uma grande história com o nosso Internacional, né, de muitos anos, teve aqui na década de 80, começo da década de 90, depois retornou, montou aquele projeto do Inter que estava desativado. O Inter foi campeão da terceira, foi campeão da segunda, fez um grande ano na primeira divisão e depois acabou caindo, né, e agora é uma reestruturação. Como é que você enxerga esse momento atual do Inter e você, que a gente sabe aí no mundo do futebol, teve propostas de vários locais, mas você realmente é identificado aqui com a nossa cidade, né? Só falta o papel passado, mas é um lagiano, né, Nasa? Com certeza. Todas as oportunidades que o Inter precisou de mim e que eu vim sempre foi porque é o Inter, é Lages. A gente sabe que a grandeza do Internacional, ela às vezes fica um pouco abafada, mas quando pega firme e entrega realmente para o torcedor aquilo que o torcedor aspira em termos de competição, em termos de vida, a gente sabe que tem uma resposta muito grande, uma resposta diferenciada. Então, cada vez que falo em Inter, e a primeira coisa que mexe comigo é esse sentimento de arquibancada que o torcedor sempre me passou e das pessoas aqui em Lages que sempre me receberam da melhor maneira possível. A gente acompanha essas equipes do futebol catarinense, primeira, segunda e terceira divisão, né? E o Inter, ele tem algo que a maioria dos times não tem. Claro que tirando Avaí, Figueirense, Criciúma, Joinville, agora também o Brusque, o Marcílio Dias, mas o Inter, ele tem uma torcida, ele tem um engajamento. Porque aonde o Inter vai jogar, ele sempre vai levar alguém. Pode jogar em Marte. 2 torcedores vão dar um jeito de ir acompanhando. É algo que não existia nessa segunda divisão, na maioria dos times, né? Porque você vê que o Inter levou torcida em todos os jogos, e aquele último jogo lá contra o Guarani em Palhoça, você estava lá também, você viu que quase 100 lajanos foram para aquele jogo. E tem até equipes da Série A, né, que subiram, por exemplo, do Baca, que não tem torcida. Exato. Então o Inter ele tem esse diferencial que ele é um time de tradição no estado, mas ele tem engajamento, né? Com certeza, né? O Internacional tem um diferencial que eu sempre defendo essa ideia de que numa cidade onde ele é o único clube e numa região, se você traçar uma circunferência em volta da cidade de Lages, aí, vamos para Amures, nós temos aí apenas o Internacional. Então é uma obrigação, eu vejo assim, da gente entregar o melhor possível, dar alegria para esse pessoal, fazer com que eles cada vez mais se interessem pelo Internacional, porque como você falou, onde você vai jogar tem torcedor internacional. Tem aqueles que já residem na região, que são loucos para ver o Inter, nem que seja uma vez por ano. Tem os que acompanham, que saem daqui, como na época da Série C, na terceira divisão, 2013, nós nunca fizemos um jogo fora de Lages que não tivesse lá a representatividade da torcida lagiana
presente, a torcida colorada realmente empurrando o Internacional e passando para os jogadores todo o apoio, né, e a expectativa que eles têm com relação ao Internacional. Nasa, Campeonato Catarinense da Série B. O que dá para esperar desse torneio que está vindo? Ano passado a gente teve um diferencial, porque o Criciúma era a grande equipe, né? Ele tinha obrigação, então se sabia que tinha uma vaga só, né? Essa é a verdade. E agora nós temos as equipes brigando por 2 acessos. Inter e Metropolitano, pelo que você vem observando aí o mercado, são as equipes que vão fazer frente aí nesse campeonato. A gente pode ter alguma outra surpresa entre os participantes? Eu acredito que o ano passado foi um ano atípico, né, com a presença do Criciúma, mas é uma coisa que se encaminha para o futuro. Porque se você pegar os clubes que hoje estão na primeira divisão, eles estão muito fortes financeiramente, estruturados, porque o Campeonato Catarinense subiu muito a régua na Série A. Então, para 2024, a gente sabe que vai ter o Camboriú, o Atlético Catarinense ainda não se considera nesse padrão ainda, mas o Camboriú já vai engrossar o caldo em 2024 para quem for ficar na divisão. Então esse ano é um ano que a gente tem que aproveitar, fazer o maior investimento possível, se dedicar ao máximo, entregar um time bom, fazer uma campanha realmente como a gente já mostrou que dá para fazer, como nós temos em 2014. E esse é o nosso pensamento, o pensamento do presidente, né? É esse o pensamento das pessoas que a gente se reuniu e conversou para poder retomar esse trabalho, esse início aí de processo, que eu estou aqui na cidade desde 1º de fevereiro. Então, onde a gente vê todo mundo, o objetivo é esse. E nós temos aí que entregar realmente, fazer um melhor time, porque eu acho que não tem nenhum bicho-papão, não dá para pontuar que isso é só Inter e Metropolitano pela camisa, porque o Juventus também tem uma expectativa de acesso. Esses times que subiram, a gente sabe que um caçador, quando sobe na segunda, ele sempre atrapalha, força, briga. Então eu acho que o Guarani é um time que tem uma estrutura de capital, onde tem um mercado de jogador muito exposto para ele. Então nós temos que pensar no nosso, esquecer o adversário, fazer o melhor possível e entregar o melhor time possível para o torcedor. Mas como é que estão agora a parte estrutural do Inter, né? O primeiro jogo já está marcado para o dia 28 de maio. O Inter estreia em casa contra o Juventus. Nós estamos aí nas portas do mês de abril. Né? Então, como é que está esse planejamento? Já tem conversa com um possível treinador? Como é que está essa negociação? Está para fechar? Explica para o nosso torcedor do Internacional de Lages. Nós fizemos um calendário de programação que até esse final de semana, provavelmente, nós devemos estar com a situação definida de comissão técnica. Tem alguns profissionais que eu já conversei, outros que o presidente conversou, nós estamos fazendo um alinhamento nisso aí, o perfil que nós queremos para a competição, o profissional, que não podemos hoje em dia chegar e entregar a chave para um treinador e dizer, ó, faça do seu jeito, faça como você quiser, porque nós temos muita experiência dentro disso aí. Eu tenho, o presidente tem, então a nossa experiência também tem que estar junto, tem que caminhar junto. Então tem que vir uma comissão que caminhe junto, que construa-se um trabalho, não um trabalho isolado a 2 mãos, mas que se construa um trabalho em equipe, em conjunto, em troca de ideias, informações, porque a montagem do grupo nós vamos participar ativamente. Tem jogadores que eu já estou conversando, tem jogadores que já estamos fazendo pré-contrato. Então acredito que mais tardar aí até final da primeira semana de abril nós já tenhamos um processo bem adiantado. Se a gente for observar o Campeonato Catarinense, geralmente as equipes que sobem, né, o histórico da Série B, você tem 3, 4, 5 jogadores que são aqueles carimbados de Série B, né? Como a gente tinha, por exemplo, aqui o Chipote, que jogou no Inter, depois quando subiu o Guarani, ele estava no Guarani, quando subiu outro time. Tem jogadores que são específicos de segunda divisão. É importante atletas que conheçam a competição também, né, Nasa? É importante. É uma situação que está se qualificando, tem diminuído bastante hoje, né, pelo amadurecimento, a idade desses atletas aí, mas uns tempo atrás era bem como você pontuou. Tinha atletas aí que todo ano estavam no time que subia. Né? A gente vê lá o Negrete e outros, assim a gente sabia, ó, esse cara, aquele Paulinho, meia baixinho, que ele jogou no Brusque. Então a gente sabia. Subiu o Camboriú, estava lá, subiu o Brusque, estava ali, subiu o de Navegantes lá, que acabou, que era o... Não, o Barroso, né? O Barroso. Subiu o Barroso, estava lá. Era aquele time ali experiente que se dividia. Um pouco num time, um pouco no outro, e acabava subindo os dois. Então eu mesmo usei muito dessa artimanha para subir aqui o Inter de Lages, para subir o Tubarão, e a gente sempre caminhou mais ou menos nisso aí.
Mas hoje o perfil mudou, esses jogadores ficaram velhos, os jogadores pararam. A gente tem que hoje buscar jogadores de qualidade técnica, que a minha ideia o que é? É subir com um perfil de equipe que precise pouco para ter qualidade de primeira divisão, para poder a gente entrar com base na próxima competição. Hoje, se você vê o efeito Hercílio Luz e o efeito Brusque, foi a sequência de atletas de uma temporada para outra. Então nós temos que construir isso aqui no Inter agora. Começar a construir. Subir com um grupo bom, manter os melhores, qualificar mais e a cada competição ir melhorando um pouco, para que a coisa chegue nesse ponto aí que hoje está o Hercílio. Eu fiz parte desse processo lá, sei muito bem como funciona. Então nós queremos também aplicar aqui no Internacional isso, trazer atletas que conheçam a divisão, mas que acima de tudo tenham qualidade para jogar a primeira. Naquela primeira vez que você teve nessa retomada lá em 2013, nós tivemos o Inter na Serra, né, que era um time que fazia aí excursões, jogava pela região, e daquele time, né, tirou uma base para poder estar no elenco que disputou a Série B. E se fala muito também, né, tem aquele mito que todo mundo vem ano, vai ano e fala, né, o cara vê um time do Internacional que não tá bem, fala, mas no Jocol, no Amador, tem um monte de jogador que é melhor do que esses do Inter aí. Para esses jogadores, né, amadores, os jovens da cidade, o Inter que não está disputando o Sub-20, né, vai disputar outra categoria, como é que vai funcionar essa oportunidade de ter condições de ter uma avaliação, né, porque não tem como você pegar um elenco já pronto para jogar um campeonato e colocar o atleta ali para treinar 10 dias e querer que ele dê resultado, né? Então como é que vai funcionar, digamos, essa peneira aí para esses atletas que tenham um interesse de tentar uma chance no Inter, Nazaré? Rafael, a gente está dividindo os últimos 30 dias de 28 de abril a 28 de maio, que é a estreia. Isso aí vai ficar exclusivo para o trabalho do grupo fechado. Os atletas que já vão estar contratados, os atletas que vão chegar ainda talvez em cima dessa data aí, 1º de maio. E as 3 semanas para trás que a gente pensa nisso, talvez não dê para 3, mas dê 2 no mínimo, de abril. Vão ser dedicadas para essa etapa, avaliar atletas das regiões, avaliar atletas de fora também, que tem nos ligado, tem manifestado interesse de vir para cá, mas atletas que nós não conhecemos, não tem histórico, não tem um perfil de competitividade, não tem números de jogos suficiente para trazê-los como contratado. Então nós vamos abrir isso aí, provavelmente a partir de 10 de abril até 28 de abril, ou 30 de abril mais ou menos, nós vamos desenvolver esse tipo de trabalho. Vamos oferecer essa oportunidade a atletas de Lages, região e do estado, do Brasil, que queira vir fazer esse período de avaliação. Porque o Inter ele ainda tem um nome, apesar das dificuldades financeiras, ele tem um nome muito forte e desperta o interesse de empresários aí de colocar os jogadores, mas geralmente os oferecidos aí, qualidade é muito pouco, né, Nazareno? Tem um atleta aqui, aí se jogou aqui, jogou ali, mas se você for ver a minutagem dele, não tem nada, não, né? Tem, exatamente. Eu sempre tenho uma frase comigo que é assim, o clube corre atrás de bom jogador e o jogador ruim corre atrás do clube. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar aberto, observar, porque nós tivemos a oportunidade de tirar atleta como em 2014, nós fizemos esse trabalho, e o Valdo Bacabal foi um atleta que veio junto com outros 2 do estado do Maranhão, passaram para o período de avaliação e o Valdo ficou. Então, ele chegou a jogar até a Série A. E hoje ainda joga, estava no mundo árabe agora por último. Então, nós podemos, quem sabe, estar tirando algumas peças que vão depois integrar o trabalho efetivo a partir do começo de maio. O Internacional, que vai jogar o Campeonato Catarinense da Série B, ele caiu em 2018 por 1 gol, né, acabou empatando o último jogo lá em Brusque. 2019... Daí nós tivemos a pandemia, 20, 21 e 22, sempre a mesma história. O Inter se apresentava geralmente na semana do jogo, né? Quarta, quinta-feira, correria para colocar os atletas no bid, para ver o que tinha para colocar para jogar no domingo. E essa foi a realidade do Inter nos últimos anos. Agora a torcida, né, e nós da imprensa já estamos vendo que a coisa é diferente, que já se tem uma organização para não ser aquela correria, porque não tem como você cobrar, não só do atleta, mas até mesmo de um treinador, uma comissão técnica, de algo que ele não pôde fazer um trabalho, né? E esse campeonato ele vai ser também mais espaçado, né, Nazareno? É domingo, então você tem tempo de trabalho, não foi como o ano passado que foi um campeonato muito curto, né? Então, como que está sendo esse planejamento até da parte financeira
para estruturar o Internacional que depois de muitos anos vai ter realmente um trabalho profissional de futebol. Com certeza. A gente vem buscando organizar o máximo possível. Aqueles últimos 30 dias da competição, ele é importante porque você pode corrigir alguma coisa ali com 2 semanas de pré-temporada. Em 2 semanas você pode ver, poxa, eu errei aqui, errei ali. Então você pode já, antes de começar a competição, tá liberando algum atleta e trazendo uma outra opção. E quando fazia antes, chegava na semana, não tinha nem como dispensar. Se você dispensasse, você não tinha 11 para entrar em campo. Então você tinha que ir com o que trazia. Você não tinha esse período aí de depuração. Então já é um ponto bem diferente, como você colocou. Nós vamos ter realmente uma pré-temporada propriamente dito. Preparar os bons, corrigir alguns possíveis erros que aconteçam na contratação, que geralmente acontece. A gente vai trabalhar para não acontecer, mas escapa uma situação ou outra que acontece. Então nós vamos ter esse tempo de avaliar quem vem com critério de avaliação e depois trabalhar o grupo efetivo e ainda ter tempo para corrigir qualquer desvio de rota ali. Então eu acho que a chance de dar certo é muito grande. Financeiramente, o Inter conta com o apoio dos empresários, dos patrocinadores que o tiveram nos últimos anos junto. Vamos tentar mobilizar mais gente, mas temos aí uma garantia de aporte já por parte do própria direção do clube, de que vamos ter condições de fazer uma equipe no padrão que a gente teve em 2013, 14 e 15. É uma equipe não só para competir, mas uma equipe para brigar para... Equipe para brigar pelo, o Christopher sempre falava, brigar pelo acesso com título, de preferência. Quando ele montava as equipes, você gastava para saber que faltando 1, 2 rodadas a equipe já está classificada, para não sofrer esse sufoco, né? Foi 2014, né? A gente, num quadrangular de final, com turno e retorno, nós subimos na primeira rodada do segundo turno do quadrangular. Ou seja, ganhamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Fizemos 4 vitórias seguidas. Ganhamos em Camboriú, ganhamos em casa, ganhamos em Concórdia, e voltamos em casa com o Camboriú na virada e ganhamos o Camboriú. Já ali foi 2 rodadas para comemorar com o torcedor. E o torcedor sempre presente. Mesmo o time com acesso, o torcedor enchia o estádio porque a equipe entregava resultado e alegria para o torcedor. A gente nota também, né? Às vezes as pessoas falam, o Inter é muito fechado, o Christopher é muito fechado, mas a gente viu nos últimos anos aí uma abertura para que a CIL estivesse junto, para que o CDL estivesse junto, né? Então o Inter ele não é tocado apenas a 2 mãos, embora ainda se tenha essa visão da torcida que é só o Christopher, mas realmente até na parte financeira, quando terminava os campeonatos era feito balancete, tudo que estava nesses últimos anos, tudo que foi gasto estava lá, foi tantos reais para a federação, tantos para a inscrição do atleta, foi gasto isso, aquilo. Essa parte, embora a verba era curta, mas existia uma transparência aí com os empresários da cidade que acabavam fazendo esse aporte. O Inter, como a gente estava dizendo também, né, Nas, ele tem essa característica de ter o torcedor que pega muito junto. Uma vez, acho que foi na Série A 2015 ali, né, uma matéria no Globo Esporte no sábado, o Inter treinando e mostraram o treino dos goleiros e a trave estava gasta, né? O goleiro vai lá, bate a chuteira e a trave estava gasta. E essa vontade da torcida de ajudar, esse engajamento foi tão grande que os torcedores, quando terminou a matéria, nos grupos do WhatsApp, se reuniram, foram em 4, 5, compraram lá um spray e foram lá no estádio pintar eles mesmos, né? Então o que falar para esse torcedor e às vezes até o empresário, aquele que não pode dar 10, 15 mil por mês, mas quer dar alguma colaboração e às vezes um pouco para quem não tem nada, para quem está começando o trabalho é muito. Se a gente for ver no começo, até vou me estender nesse quesito, o Inter naquele primeiro jogo contra o Criciúma ano passado, não tinha dificuldade do massagista até de ter lá um gelol, uma atadura, né? E às vezes tem aquele empresário que tem uma farmácia pequena que se você chegar lá ele ajuda com alguma coisa. Então o que falar para essas pessoas, esses torcedores que querem de alguma forma ajudar o Internacional, auxiliar, como é que vai funcionar, pode te procurar, com quem que fala, parte de patrocínio, vai ter sócio torcedor, Nasa. Por que falar para esse apaixonado pelo clube? A gente está fazendo reuniões periodicamente. Hoje ainda a gente deve ter mais uma reunião. Nós estamos estruturando, realmente. O Patrick, para quem conhece o Internacional, sabe bem quem é o Patrick, né? O Patrick teve aí em fevereiro 15 dias na cidade, tirou das férias dele para vir para cá. Dedicou 15 dias das férias sacrificando a família, mas veio para cá junto comigo, com o Cris,
a gente teve momentos interessantes traçando um planejamento desse ano. Então tem um projeto aí grande de uma estrutura de um departamento de marketing que vai ser uma mola propulsora de divulgação, de botar na rua realmente o que acontece no Inter. Para o Inter ser bem claro com o torcedor e mostrar tudo que está sendo oferecido. Tem-se a possibilidade agora, em função de já termos uma tabela, temos um calendário, as datas, tudo certinho, começar a sair alguns produtos em forma de um combo dos jogos comprando antecipado, ter um preço melhor. Até conversando com esse pessoal, com o Patrick, existe um movimento da gente de começar a divulgar as contratações, para começar junto com ela a divulgar alguns planos. A formação de quadro social novamente, nós chegamos a ter perto de 2.000 associados, nós temos esses cadastros, nós temos esse pessoal tudo catalogado, é uma questão de comunicação, de retomar o processo e esperar. E entregar, né? Entregar um time para que eles saibam o que precisam. Agora, uma coisa muito importante, Rafael, é que o pessoal tem que ver o Internacional, no novo modelo, tem que viver o ano inteiro. Não pode estar se preparando para trabalhar 3, 4, 5 meses. E para isso vai precisar de fazer um quadro de sócio adequado para que esses torcedores paguem o ano inteiro, colaborem o ano inteiro, porque no ano que tem atleta, tem folha de pagamento, no mês. Nos meses que não tem competição, o Inter pode estar investindo no próprio Inter, adquirindo materiais de cozinha, materiais de rouparia, material de alojamento. Nós precisamos ter um espaço para a gente, porque todo ano é uma correria. Onde nós vamos ficar? Onde vamos alojar? Onde nós vamos fazer as refeições? Então o Inter precisa fazer um time bom, fazer um quadro de sócio, entregar para o torcedor saber, estou pagando, não tem jogo, mas tem uma equipe de trabalho produzindo para o crescimento do Inter ser cada vez maior. Isso aí nós vamos fazer. O torcedor pode esperar que vai ter como colaborar, como você colocou. Quem quiser colaborar, seja da maneira que for, pode me procurar, eu estou diariamente no estádio. Nós vamos ter uma sala, já conversei com o Renatinho, nós vamos ter uma sala no estádio disponibilizada para o Inter, que vai ser o nosso ponto, a nossa marca, a nossa referência. Um endereço. Torcedor, um endereço. Exatamente isso aí que o Inter precisa ter. Onde que eu acho o Inter? Onde que eu acho como falar com o Inter? Então nós vamos ter isso aí. Em breve, é uma promessa que o Renato me passou isso aí, eu estou aguardando, então logo estabiliza a situação da troca do gramado, nós vamos partir para essa etapa aí. Isso é importante, né? O Inter ter realmente um local e que você possa procurar e vi muito de perto esse engajamento do superintendente da Fundação, o Renatinho, até ele vai falar daqui a pouco um pouco das ações da Fundação de Esportes, realmente, mas do que eu acompanho, é o superintendente que mais ajudou o Internacional, né? Que nunca, às vezes, com certeza, você não tem como fazer, mas tenta ajudar de todas as formas, né? E também é uma pessoa que não enrola, né? Se dá, se não dá, não dá. E o Inter, a gente vê também, o futebol é muito caro, né, Nazareno? Até o próprio o enxoval que a gente diz no futebol, né? Que é roupa de treino, de jogo, de passeio, de viagem, isso é muito caro. E o Inter encontrou até dificuldades nos últimos anos. O pessoal, ano passado, estava com aquela camisa, até falar pro Cristo, né? O pessoal brincava, dá para essas escolinhas, aquelas camisas verdes lá que tem 10 anos, lá que o pessoal treinava, ninguém aguenta mais ver. Né? Mas tudo isso envolve dinheiro, né? Tudo. Então, a logística de trabalho, ela tem uma despesa significativa no ano, naquilo que o clube consegue captar, porque tudo que você tem que construir, tem que fazer de novo, você está tirando de dentro de campo. É isso que tem que entender. Se nós construímos um alojamento, esse dinheiro que nós vamos pagar para alojar os jogadores, esse dinheiro vai para a folha de pagamento. Se nós temos o nosso restaurante, nós vamos economizar bastante fazendo a própria refeição, também vai sobrar dinheiro. Então tudo que o Inter conseguir se estruturar fora das 4 linhas, vai fazer com que esse dinheiro vá para dentro das 4 linhas no campeonato seguinte, na competição seguinte. Então é crescimento. Eu posso dizer porque eu trabalhei em clubes como Figueirense, Avaí, Chapecoense, e antes deles terem um CT, antes deles terem onde acordar e treinar, onde o endereço, o campo para fazer a formação da categoria de base, eu trabalhei lá, era muito difícil. Era assim, entrar no ônibus e achar campo para treinar. Depois do CT, eles cresceram. Eles são o que são hoje por causa dessa estrutura física que eles têm. E é isso que nós temos que botar na cabeça e também tentar criar no Internacional. O dia que o Internacional tiver um CT, um endereço e abrir as portas o ano inteiro, o Inter vai ser esse padrão que a gente está vendo aí de Ercílio Luz,
de Brusque, de Criciúma. Nada vem por acaso, né? Nada vem por acaso, tem que construir. É uma etapa que tu vai tirar da frente. Nunca mais tu vai voltar a alugar um lugar para ficar. Então, toda a vida esse dinheiro vai estar dentro de campo. Tem um projeto de alguns anos atrás de fazer o alojamento embaixo da arquibancada nova, né? A arquibancada coberta ali do estádio. Foi feito esse projeto, ali seria um local ideal, né? Seria um bom local, ele já é quase que iniciado, né? É uma questão de instalar ali dentro. Nós começamos a mexer nisso aí de novo, estamos até com uma situação bastante adiantada. É uma etapa que temos que ultrapassar. Temos que ultrapassar isso aí. A sala, a secretaria e o alojamento é o primeiro ponto, para depois a gente partir para campo de treinamento. Também foi feito em 2017 ou 2018, né, o Malik Doubles, ele fez um projeto também para que naquela parte do estádio, ali onde tem o Pinheiro, para quem entra no pavilhão velho, dali até o final teria a loja do Inter, teria uma sala administrativa e foi feito também o projeto para ter uma espécie de um bistrô, né, ali. E é um projeto pronto também, que daqui a pouco pode se tentar, né, com a iniciativa privada, alguém que banque isso aí para que o Inter ele fique lá com a parte da loja e embaixo o Inter usufrua também daquilo ali, porque uma das coisas que a gente não viu nos últimos anos, né, aqui em Lages, é não ter os produtos do clube. E o ano passado, quando saiu as camisetas, em 2 dias acabou tudo. Exatamente. Eu posso falar, Rafael, porque eu sou ainda remanescente da minha primeira passagem no Inter de Lages, eu peguei o vermelhão. Então, só o fato de tu chegar, assim, ó, cheguei em Lages, estou indo falar no Internacional, tu ia direto no vermelhão. Sabia que ali tu encontrava o presidente perto do meio-dia, se não tivesse de manhã, que geralmente o presidente tem os seus compromissos, seus afazeres, sua empresa, mas no meio-dia o presidente estava por ali, os dirigentes, no final da tarde, então tu tinha uma sala na frente, tu tinha uma secretaria sempre, com o seu saudoso Nilson Fiuza, né? E o dia a dia era muito aconchegante aquilo ali dava uma identidade muito grande. Então o Inter hoje, se é no estádio, que seja no estádio, mas ter um ponto de referência vai ser fundamental. Esse projeto que ele falou é um projeto muito bonito, eu já tive a oportunidade de olhar. E agora nós precisamos do básico, né, hoje, né, que é a questão ali, começar pelo alojamento, a estrutura física, para a gente poder oferecer para o pessoal da região a capacidade de treinamento já desde os primeiros chutes, né, o primeiro passo, que nós, inclusive, estamos iniciando esse ano, né, começar a semente, a primeira raiz ali, as categorias 11 e 13, talvez pela primeira vez, o Inter vai dar atenção nisso aí, mas vai ser muito interessante. O Inter sempre teve, a cidade lá sempre teve as escolinhas, que é contemporâneo da minha idade, aí, de 30 e 40 anos, a lendária escolinha do Binho e do Zé Melo, né? Até o Zé Melo que nos deixou recentemente, um dos grandes ídolos da história do Internacional de Lages. Nós temos até hoje uma escolinha da Chapecoense em Lages, mas nós não temos nada do Inter, né? Então é um trabalho muito importante, né, de ter algo que seja de janeiro a dezembro, né, uma escolinha do Inter, mas que seja identificado aí com a equipe do Internacional. Acho que esse é o começo de tudo, né, Nasa? Eu acho que, sem desmerecer o trabalho de ninguém, né, mas as escolinhas que existem hoje na nossa região toda, com certeza elas fazem um trabalho muito grande, muito bonito. Eu já estive acompanhando aí algumas escolinhas, vi trabalhos interessantes, meninos interessantes, mas eu acho que se todo esse trabalho que eles fazem, não tem aonde desembocar o rendimento. Exatamente. Porque eles fazem um trabalho muito voltado para o cidadão, para o social, para o educativo. Às vezes um pai que quer ocupar um período extracurricular do mas filho. Para fazer uma atividade física. Fazer uma atividade física, tirar o menino do computador, tirar o menino do celular. Mas o Inter tem que oferecer isso aí, para que essas escolinhas também se motivem cada vez mais a ser parceira do Inter, a trazer para dentro do Inter o melhor produto que ela conseguir formar lá ou que aparecer lá. Então é uma coisa necessária hoje o Internacional oferecer a sua escolinha como o ponto de recepção desses atletas que participam de escolinhas em toda a região de Lages e na região da Amores. Isso é muito importante saber, então, que o Inter projeta aí ter as escolinhas, né, de base para as crianças e ter um trabalho realmente de janeiro a dezembro. Antes de falar até em competição, né, todo torcedor sempre se pergunta do medalhão.
O Inter projeta, conversa em ter aquele jogador conhecido, tá de olho no mercado, é algo inviável, vai ser de ocasião, como foi o próprio Brasão, como depois tivemos aí o Marcelinho Paraíba, né, Reinaldo e por aí vai, Nazar. A gente sabe que existe uma identidade muito grande com esse perfil de atletas aqui na cidade, na região. Não é descartado, a gente está somando no mercado, está avaliando, vendo quem tem alguma condição técnica boa de entregar, porque é uma divisão de bastante luta, bastante pegada. Então, saber pontualmente, vamos trazer um atleta, vamos, qual posição que ele vai se encaixar melhor? Qual posição que ele vai conseguir chegar e jogar e render e não ter que estar correndo para trás, não ter que estar correndo atrás da bola muito, que a gente sabe que esse pessoal não vem com esse perfil, né? Então, a gente está estudando, não é descartado a gente ter um atleta de referência, de âncora dentro desse trabalho já no ano de 2023. Lembro até quando estreou o Atos em 2014 contra o Concórdia. O primeiro toque, que foi lá em Concórdia, o primeiro toque dele deu na bola. Ele deu de cabeça pro Ale Menezes, depois o segundo toque foi driblar o zagueiro e dar um chapeuzinho. Foi a estreia do Atos, que foi um medalhão que veio também surpreender, até surpresa naquela oportunidade, a contratação dele para aquela reta final, que foi o gás que foi dado ali para... Sim, era uma estratégia que a gente tinha, né, de deixar para a última etapa ainda um gásinho, assim como diz, né, vamos trazer uma peça ou duas. Naquela época a gente trouxe, se não me engano, o Edson e o Atos, 2 atacantes, e eles eram acrescentar muito, né, ficou um time diferenciado com eles, e é o que a gente tá, nós estamos no caminho. Pode ser que o nosso alvo, a nossa referência é a equipe de 2014. Então, por aí o torcedor já pode ter a expectativa de que vai ter um bom time. Para você falou nesse negócio do time jogar o ano inteiro, né, nós temos aí exemplos, por exemplo, em Florianópolis, né, que tem muito, que o pessoal mais antigo que torce para Avaí e Figueirense, ele torce para algum time do Rio. Então, geral, o pessoal acima de 40 anos, né, os mais novos não, justamente porque não tinha-se um calendário nacional, o Avaí e Figueirense não jogavam o ano inteiro. Então, o cara tem que torcer para algum outro time para acompanhar. E em Lages não é diferente, o Inter joga 2, 3 meses por ano. Então é difícil como é que você vai ver teu time só 2, 3 meses por ano. E nesse ano, devido à classificação do Inter no ano passado, ele tem uma vaga na Copa Santa Catarina. E como é que está sendo avaliado isso pelo grupo, né? Porque seria, se o Inter fizesse, se a gente for analisar um calendário para o torcedor jogando a Série B, Copa Santa Catarina subir, teria um calendário aí de final de maio, mas de junho a abril. Praticamente um ano inteiro, já um período de quase um ano. Como é que está essa avaliação da Copa Santa Catarina? É viável? O Inter não descarta? Como é que vai depender da campanha, Nasa? Eu vejo assim, primeiro de tudo passa pela campanha, passa pelo acesso, por uma boa resposta dentro de campo para o torcedor retomar toda a capacidade de apoio. E se a gente traçar um planejamento forte e buscarmos construir novamente aquele quadro de associados durante a competição da Série B, eu não tenho dúvida que a gente participa da Copa Santa Catarina. Nós precisamos ter isso aí. Durante esses 3 meses, construir, através do departamento de marketing, departamento comercial, nós construirmos uma receita para te dar vida forte na competição, porque ir para a Copa Santa Catarina, nós vamos enfrentar hoje já com certeza Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma. Marcílio, Criciúma talvez não, Criciúma e Brusque não, porque eles vão fazer a final e já consegue vaga da Copa do Brasil. Mas sim, claro, ainda tem o campeonato descendo. Os outros 10 que não vão para a Copa do Brasil já com a vaga, não vão ganhar vaga, os outros 10 da Série A desse ano são obrigados a ir lá, ranking, né? Não tem mais ranking, acabou o ranking. Então a Chapecoense tem que vir, o Avaí, eles vão ter competições nacionais. Série B, Série C, o Avaí e o Criciúma e o Chapecoense na Série B, né? E o Figueirense na C. E vão ter que jogar a Copa Santa Catarina junto. Então eu acho que é um momento bom da gente pensar em fazer um time forte para a Série B. O torcedor der a resposta financeira, associando, botar uma meta. Se nós atingirmos tantos sócios, nós vamos para a Copa Santa Catarina, a gente joga. Porque daí nós não vamos estar tirando dinheiro de uma futura preparação para a primeira divisão do ano de 2024. Então, veio de sócio e vai ficar direto,
aí eu acho que é uma situação que a diretoria vai entender como um aval do torcedor, um aval do empresariado, para que a equipe vá para a Copa que nós estamos juntos. Então é isso aí que nós vamos esperar na Copa Santa Catarina e nas promoções que nós vamos lançar. A Copa Santa Catarina esse ano ela se transformou numa grande competição, ao contrário dos últimos anos, que era só equipe fraca, ninguém queria saber de nada, e é a porta mais fácil de você chegar a uma Copa do Brasil, que te dá milhões de reais. A gente está vendo o caso aqui no Rio Grande do Sul do Ipiranga, né, que já garantiu o campeonato dele inteiro da Série C, com a classificação em cima do Bragantino, e é um campeonato que vai ter os grandes times de Santa Catarina disputando, até mesmo é um campeonato catarinense mais enxuto. É uma Série A só novamente, que né? Só com grandes equipes. Né? É quase que uma repetição da Série A. Eu acho que tecnicamente ele é interessante para já te preparar para a Série A do ano seguinte. Mas tudo passa pela questão financeira. Então eu digo, nós vamos fazer, lançar produtos de sócio, plano de sócio. Se a resposta for boa, nós somos obrigados. O torcedor está colaborando, o torcedor está participando, o torcedor está dizendo que quer, através de encampar os projetos do clube. Não somos nós que vamos dizer não para o torcedor. Mas o Inter tem alguns jogadores que têm contrato com o clube, mas estão emprestados para outras equipes, né? Um deles é um jogador que já se tornou até um ídolo, é querido pela torcida, pela sua identificação, pelo seu caráter, entrega que teve, que é o goleiro Anderson, que está muito bem no Capivariano, na 3ª divisão de São Paulo. Ele é um dos principais goleiros da competição. E tem um goleiro também aqui que a torcida não gosta muito, pega no pé, que é o Rambo, que também está fazendo um grande campeonato lá na 3ª divisão de São Paulo, e os dois têm contrato com o Inter. Eu vou chegar no Caleb daqui a pouco, mas são jogadores que têm condições de voltar, ou hoje o mercado deles, salarial, é acima do que o Inter está planejando, e aí realmente vai continuar tendo só vínculo e sendo emprestado? A dificuldade do retorno de alguns atletas desse aí é justamente propostas de outros clubes para competições maiores, como a Série D, que os atletas... Hoje o concorrente nosso, em termos de competição, financeiramente, o Campeonato Mineiro da Série B paga bem, o Campeonato da Série D, que os atletas preferem jogar por ser uma competição nacional, e o Campeonato Gaúcho da Série B também, que é forte também. Então, são duas séries B fortes, Gaúcho e Mineira, e a Série D. Então, alguns desses atletas aí que você citou, eles têm proposta, vão ter propostas. Mas se a proposta for do tamanho que o Inter tem condições de bancar, eu acredito que a prioridade seria vir para cá aqueles que nos interessar tecnicamente, né? O caso do Anderson seria, sem dúvida alguma, um atleta muito bem-vindo por qualquer comissão, pela torcida, né, pela imprensa. Todo mundo sabe o caráter do Anderson. Tem um outro menino zagueiro que me parece que foi bem aqui, eu não sei, o Miguel, também, que fez um bom trabalho, está lá no Cianorte. Também é um jogador que tem uma possibilidade, né, vamos ver, de retorno ou de continuidade lá. Então, assim, cada caso vai ser analisado pelo clube, pela presidência, pelas propostas que apareceram para eles. Os que não aparecer proposta melhor do que ou aparecer igual àquilo que o clube pode pagar, a prioridade dos que tecnicamente pode ser interessante, a prioridade é ficar no Inter. O Anderson deve pintar, às vezes, até proposta de clubes de Série B aí, porque o que ele vem jogando lá em São Paulo, mesmo na 3ª divisão, até uma 4ª divisão de São Paulo, é uma vitrine muito grande. E vamos falar do Caleb, mas vamos colocar o gol aí pra gente ver. O Caleb que tá jogando no Cuiabá. E ontem ele jogou contra o Corinthians. Se você tá vendo o programa dessa estreia de sexta, esse jogo foi na quinta-feira, ó. Teve pênalti e ele é titular do Cuiabá. Empate em 1-1 contra o Corinthians. O Caleb, que é jogador do Internacional de Lages, está emprestado aí, ó. Correu pra bola o Caleb e fez o gol, né? Bateu perna direita, bonito gol contra o Corinthians, jogando lá em São Paulo. Como é que tá a situação do Caleb aí pro torcedor no Internacional que quer saber? O Caleb, ele ainda é jogador no Internacional, ele foi emprestado pra Chape e agora tá lá no Cuiabá. Cuiabá que tá fazendo uma grande campanha no Sub-20, né, Nasa? Sim, com certeza o Caleb, ele é atleta do clube ainda, ele tem seus vínculos federativo e econômico vinculado ao Internacional. Estava por empréstimo na Chape, houve a oportunidade de ir para uma vitrine maior. Ele hoje está emprestado, cedido por empréstimo ao Cuiabá. Hoje ele está jogando o Sub-20, mas pode ter a expectativa do Cuiabá aproveitá-lo também na equipe de profissionais. Então, mas justamente é o que acontece. O jogador se destacou num time menor, apareceu uma oportunidade maior, o clube emprestou.
mas é jogador do clube, jogador vinculado ao Internacional. É um patrimônio do Internacional. É um patrimônio, é um ativo, como chama hoje no futebol, é um ativo do Esporte Clube Internacional. E uma venda no atleta desse resolveria todas as questões financeiras do clube. Né? Acredito que é um passo importante que ele está dando agora no Cuiabá. Como eu disse, se ele chegar a ser promovido para a equipe principal e ser utilizado principalmente, com certeza alguma negociação pode aparecer aí, trazendo para o Internacional um bom retorno. Estádio Vidal Ramos Júnior, acho que é o único estádio do mundo que tinha 3, 4 tipos de grama. E agora vai ter uma grama de uma espécie só. Vamos ver a foto aí, porque a Fundação Municipal de Esportes e a Prefeitura de lá está trocando o gramado do Estádio Vidal Ramos Júnior. Essa grama vai ser utilizada ali no campo suplementar. Como é que você está acompanhando a troca dessa grama, que é uma exigência de anos da Federação Catarinense, e agora vai sair essa grama de jardim e vai vir uma grama de bermuda. Como é que faz para manter essa grama aí e a qualidade que ela vai dar para o clube também, Nasa? Eu vejo assim, a federação foi muito rigorosa, porque nesse momento o gramado do Vida estava numa condição muito boa. Quem teve ali recentemente em cima do gramado, que apesar de ter sido um episódio triste, né, do velório do nosso falecido Zé, quem teve ali viu. Por que trocar essa grama se o gramado está bonito? Mas é uma exigência que é para a Série A. É o tipo de grama específico. Hoje a federação ela tem um regulamento que ela te obriga a ter tantos metros quadrados dentro do vestiário, tantos de lumes, né, na iluminação, e o tipo de grama com irrigação e drenagem. Então são padrões que vêm como exigência. Ou tu tem, ou tu não pode mandar jogo naquele campo. Isso aconteceu com o Próspera, gente. Então não é brincadeira que a gente está falando. Aconteceu com o Próspera jogou um campeonato da Série A todinho fora de Criciúma, acabou rebaixado, né, que é muito difícil fazer um campeonato todo fora, sem o apoio do torcedor. Imagina o Próspera que tem lá uma meia dúzia de torcedor, mas nós deixarmos na mão. Então a prefeitura, né, o poder público, através dessa iniciativa da fundação que coordena isso aí, está de parabéns por essa atenção, por esse atendendo a necessidade do Internacional e o carinho com o povo, né, com o torcedor, com o desportista que quer ver o Internacional jogando aqui. Está de parabéns a administração por esse ato, por esse feito, mas a gente sabe que vamos precisar ter qualidade também para manter o campo em perfeitas condições, que é só simplesmente a troca do gramado não vai justificar toda uma qualificação. Dali para frente vai vir um trabalho diferenciado, que você falou, é uma grama que precisa de cuidados diferentes, dessa grama mais rústica. Então eu acredito que nós vamos ter condições, com o apoio que a gente vem recebendo aí, nós vamos ter condições de manter um gramado impecável para que nunca mais o Inter seja criticado e a cidade de Lages seja comentada negativamente com relação à parte de gramado de futebol. E a gente vê também, às vezes, a federação ela tem algumas exigências para uns clubes e não tem para outros, né? Às vezes você tem toda a exigência num time, você vai ver outros estádios aí que não tem as condições iguais à do Inter e lá não se exige tanto, mas é algo da federação e quando eles dão o canetaço, ou cumpre aquilo ali que está determinado ou não joga. É simples assim, né, Nazaré? Não adianta espernear, né? Agora até eu tive lá recentemente, a última reunião, participei, a gente vê que tem uma cobrança muito grande e vários outros aspectos ainda estão começando a cobrar, coisas que talvez ainda seria muito cedo para se cobrar, mas eles estão cobrando. Mas eu acho que é tudo para o bem do futebol, para o bem do espetáculo, né? Vamos procurar se adequar. E outra coisa, nós estamos cumprindo. Então nós vamos passar a ser cobrador também daquilo que vamos encontrar aí pela frente. Se chegarmos em alguma cidade e encontrarmos um campo inadequado, um campo ruim, fora dos padrões que a federação está cobrando da gente, nós também vamos cobrar que a federação exija o mesmo que exigiu de nós. O Inter tem um problema histórico, não tem o centro de treinamento e se treina muito no estádio, né? Até porque as épocas aí de segunda divisão, geralmente é época de chuva, frio, e quem tem campo para emprestar quando chove já diz antecipadamente, se chover não esquece. Então o Inter tem que treinar no estádio até por falta de outros locais. E isso acaba, obviamente, castigando a grama, né? Porque se você pegar time, não vou comparar, mas Série A de Campeonato Brasileiro, o estádio até tem uma normativa da CBF, acho que Série A e B, né, não se pode treinar no campo de jogo.
campo de jogo é somente para jogo. Como é que tá? Vocês já estão vendo essa questão aí de locais para treinamento, Názia? Existe sim. Você falou a normativa, tem um determinado tempo de horas de um jogo para o outro. Como eu disputei o Campeonato Baiano, onde tinha Bahia, Vitória, e jogavam Série A na época e Série B, sempre tinha não pode jogar, por que vai jogar lá no Pituaçu, não joga na Arena? Não podia porque não tinha horas de descanso de um jogo para o outro ainda. Então são situações que daqui a pouco nós vamos ter que começar a cumprir isso aí. Não usar o tio Vida no gramado novo tantas horas antes do jogo para poder dar à grama a condição dela se restabelecer de uma atividade para outra. Agora, você fez uma pergunta que é muito interessante. Nós precisamos contar com a colaboração de todas as comunidades, né, todos os bairros, de que o Inter é da cidade e quando o Inter precisar é porque realmente precisa. Eu tive um episódio em 2014, a gente nunca falou disso aí, mas na preparação para o campeonato da Série B de 2014, a nossa estreia foi lá em Porto, União contra o Porto, vencemos por 3-0. E eu passei 45 dias dentro do ginásio. Eu chegava a fazer mini coletivo no Jones Minosso. Afastava tudo, deixava só o alambradinho ali, desenhava um trabalho e num outro sintético que tinha ali na Presidente Vargas, lá no finalzinho. O Big Gol na época. Big Gol na época, o cara foi muito parceiro, nos cedeu direto. A gente trabalhou 40 dias dentro. E é porque não dava mesmo botar a cara na rua. Era um frio excessivo, choveu direto, não sei porquê, naquela época, choveu direto. Então, assim, tu estava correndo risco na integridade de saúde do atleta. Então, a opção da gente era sempre treinar assim, fechado. E eu lembro que os atletas do Brasão, o Vitor Hugo, o Átila, o Plínio, eles pediram, o goleiro, o Pablo, nós temos que treinar, nem que seja na lama. A gente acabou indo um dia com muita exigência na habitação e fizemos um treino, descemos do ônibus, foi 15 minutos, tivemos que voltar tudo. Porque estava todo mundo já encharcado, congelado, enlameado e não teve jeito. Então, quer dizer, a gente sabe que passa por isso, vivemos numa região que é propícia a acontecer, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Mas vamos precisar ter o nosso local de treinamento futuramente, o nosso espaço para a gente poder dispor dele a qualquer momento, né? Porque se você sacrificar o campo de jogo, você vai ter um campo ruim para jogar. Isso aí é sagrado. O Inter até o ano passado acabou utilizando suplementar, a fundação ela conseguiu melhorar bastante a questão do suplementar, ficou muitos anos castigada. Agora está sendo feito esse plantio, vamos ver como é que a grama ela vai se adaptar, se vai ter tempo hábil, mas sempre tem que correr para os parceiros, né? O campo do Amador, o Batalhão, talvez o Pinheirinho, né? São os campos que têm mais condições de receber um treino, né? Nós temos carência também de bons gramados para treinamento, porque você não pode colocar o atleta profissional em qualquer campo por causa das lesões também, né? Com certeza, não é frescura, digamos assim, usar a palavra certa, muitos podem pensar, mas é que uma torção num atleta, uma sexta-feira tira ele, perdeu o cara às vezes do campeonato, né? Aí é um investimento alto para o atleta vir e ficar se tratando em Lages. Nós tivemos, em 2014, a gente perdeu, foi no segundo turno, acho que a gente perdeu o Léo no final do primeiro turno. O Léo, lembra do Léo? Sim, camisa Léo 10? Isso, o Marcílio, perdemos o Léo Franco, perdemos o Léo numa torção no próprio gramado, né? Que está sujeito do jogo ali acontecer. Mas foi uma lesão sozinho. Então foi um pisão lá que ele teve, num buraco que existia. Então é uma situação que a gente sabe que se precisar usar, nós vamos ter que usar. Não tem outro caminho. Mas eu estou vendo aí que o futuro em Lages vai ser até a construção de um campo sintético tamanho oficial para que possa atender treinamento o internacional e de repente atender também as disputas da comunidade, do Jocol, por que não, para dias chuvosos, porque até a própria competição amadora, ela necessita disso aí, para não falhar o calendário, para não furar, para não parar. Então, eu tenho corrido aí, visto essas quadrinhas sintéticas que foram plantadas aí, tá de parabéns, a iniciativa, foi muito bom aquilo ali. Eu tenho certeza que as futuras gerações de Lages, os garotos de hoje de 11, 12, 10, tecnicamente, quando eles chegarem aos 14, 15, eles vão estar melhor do que as outras gerações, porque quem se criar em cima dessa quadrinha vai se criar num piso bom, uma oferta de condição de trabalho boa, escolinhas boas. Então nós vamos precisar, por que não,
gastar uma vez, mas ter um espaço que nos ofereça essa condição aí. Porque a nossa região P exige isso. A maioria a maior parte do ano realmente é com chuva e é uma grande ideia realmente de ter um campo oficial de grama sintética para treinamento, e você pode colocar ali a marcação dele, dividir o campo em dois para fazer ali um mais 40, mais 50 do Jocol, né? O futebol 7 também, como a gente tem um exemplo lá. O Barroso lá tem, Floripa no Santo Antônio. Lisboa, né? Então, realmente vai ser um aparelhamento, né? Vai ser um aparelhamento muito importante para a cidade, porque se tu fizer um campo com tamanho oficial, com iluminação, tu vai abraçar ali várias competições da cidade, vários encontros, vários momentos que precisar, tu vai ter aquilo ali para fazer. E acaba dando suporte pro nosso time da cidade. Trazer algum evento forte, né, também, né, como tem aí brasileiros, que se tu oferecer instalação, tu traz para tua região, para tua cidade. O nosso esporte de Lages é muito forte, o Nasa vai continuar aqui conosco já para a gente fazer o encerramento. Ele que é o executivo de futebol do Internacional de Lages, que se prepara e dessa vez vem forte, né? Uma equipe maior, junto com o Nazareno, com o presidente Christopher, a parte da imprensa, a gente tem também conhecimento que já as mídias do clube, né, vão ser tocadas aí com pessoas de grande competência na nossa cidade, realmente, que é importante para estar movimentando as redes sociais do Internacional de Lages. E aqui no nosso TV Câmara Esportes a gente fala de todas as modalidades do esporte profissional e amador, é apenas o nosso primeiro programa. Vamos saber como foi então o primeiro jogo do Lages Futsal, o Lages Futsal que está jogando o campeonato catarinense da primeira divisão. Nós temos a especial, a primeira divisão, com 2 participantes, o Lages e o Jânio Barbosa, e nós vamos acompanhar então a grande vitória 6-0 contra a equipe de curitibanos, as imagens cedidas pelo Na Geral. Vamos acompanhar então os gols com a narração do Pablo de Melo, as imagens do Na Geral. Para Lages poder fazer a transição de bola. Galinho, Gustavinho, tirou para fazer! Gustavinho, agora tem que ver se foi o Gustavinho que tocou nela direto pro gol, se ela já beijou a rede, ou se foi o Renatinho. Ele olhou pro Renatinho e o Renatinho fez sinal que foi dele. Foi dele, veja no replay, torcedor, veja no replay, olha o toque do garoto. Chamou na boa, deu aquele chapéu, ela foi, mas foi pro Renatinho. O Ganso já toca a bola. Opa! Toma! Aí alguns dos 6 gols da vitória do Lages Futsal contra a equipe do Curitibanos. E o Jânio Barbosa também estreou, empatou 2-2 no Ivo Silveira. Esse jogo aí foi no ginásio Jones Minosso, empatou com a equipe de Concórdia. Vamos acompanhar também os gols dessa partida. Barbosa. Nano vai arriscar, achou o Léo para fazer! Gol de Barbosa. Nano vai arriscar, achou o Léo para fazer! Gol! Nico. Perdeu, vem, Concórdia, tirou para fazer! Gol do Concórdia! Coloca na conta do garoto Dudu, camisa 9. Santa Catarina, deu certo, Parisotto recebeu, na cara do gol, fechou a marcação, voltou no Gui, preparou o tiro! Do Jânio Barbosa, Gustavo é o nome da fera, para fazer, fez uma pressão agora a equipe do Concórdia, hein? Pressão, e pode botar na conta do Thiagão aí esse placar de 1-1, porque ele tá sendo o salvador da pátria do Jânio. É o destaque, né? Sobrou pro Stile para fazer! Meninos do Jânio Barbosa!
Barbosa. Nano vai arriscar, achou o Léo pra fazer! Gol! De Concórdia! 2-2, empate do Jânio Barbosa contra a equipe de Curitibanos, a estreia do Campeonato Catarinense de Futsal Lages com duas equipes. E a gente agradece sempre o nosso companheiro, o jornalista Pablo de Mello, por ter cedido as imagens, e é ele que está acompanhando, que vai contar para nós, então, como que foram as estreias das equipes de Lages e o que prevê para a sequência do campeonato. Fala pessoal, tudo certo? Deixa eu contar para vocês sobre a estreia das duas equipes que representam a cidade de Lages. Jânio Barbosa e Lages Futsal. Os meninos do Jânio Barbosa, como eu costumo chamar, conseguiram um empate no placar de 2-2 perante Concórdia, uma das fortes equipes do cenário do futsal de Santa Catarina. Os meninos chegaram até ficar à frente do placar, vencendo por 2-1, só que Concórdia atuou muito bem com o goleiro Linha no final do segundo tempo e aí conseguiu o empate. E por detalhes não viraram, graças à atuação do goleiro Thiago, do Jânio Barbosa, que fez uma partida espetacular. Segundo o presidente do Jânio Barbosa, Nabuco, ele não gostou do empate, diz que o empate foi um sabor de derrota, mas iniciou pontuando nessa primeira rodada. E a proposta do Jânio, na realidade, é categoria de base. Não sonha com o título do catarinense, sonha sim com a classificação na primeira fase, aí a segunda fase é outra história, mas a proposta é categoria de base, é revelar atletas. Já o Lages Futsal, não. Vem com a proposta de sim ser campeão do estadual. Portanto, contratou 9 pessoas de fora, 9 atletas para ajudar nessa temporada, e atletas de alto nível. Uma das contratações é Lagiano. O Galinho, um dos maiores artilheiros do futsal da Serra Catarinense, faz parte agora do Lages Futsal e já estreou com gols, fazendo o seu gol de estreia, ajudando na vitória no placar de 6-0 perante a DC Curitibanos, que nos outros anos vinha com uma forte equipe, chegou a ser uma das finalistas da Copa Santa Catarina, vice-campeã da Copa Santa Catarina, já foi campeão do estado na Liga Catarinense, só que esse ano decaiu demais a DC, mas Lages não tem nada a ver com isso, conseguiu a vitória, uma vitória expressiva, uma goleada para cima da DC, 6-0. Agora Lages enfrenta uma das equipes que é considerada a ser campeão do estadual de 2023, que é Pinhalzinho. Pinhalzinho, que mudou da Liga Catarinense para a Federação, devido a alguns problemas com a Liga, aí voltaram de novo para a Federação e montou uma equipe muito forte. E Lages vai enfrentar já nesse sábado, lá na cidade de Pinhalzinho, às 19 horas. O elenco do Lages, com alguns atletas da cidade, a comissão técnica é lagiana, no comando do Juninho Madruga. E um garoto novo, mas que entende muito de futsal. Lages treina 2 períodos, de manhã faz a parte física, academia, e à tarde treina com bola. Já o Jânio Barbosa treina só 3 períodos, porque a maioria trabalham, estudam e aí no período da noite fazem os seus treinamentos. Mas 2 equipes estão representando a cidade no estadual de futsal. O Jânio Barbosa enfrenta também nesse sábado Chapecoense, outra equipe que sai da Liga Catarinense e vai para a Federação Catarinense de Futsal. Desejamos sorte às 2 equipes que representam muito bem a nossa cidade. Abraço a todos. Sigo em frente aí nesse novo projeto de divulgação do esporte aqui da cidade. Obrigado, Paulo de Mello. Vamos colocar na tela, então, para a gente ver a tabela e a próxima rodada aí do Campeonato Catarinense. É apenas a primeira rodada. O Lages Futsal, pela goleada, é o primeiro colocado. Aí você está vendo os 10 primeiros. Jânio Barbosa, com empate, aparece na 9ª colocação. E na sequência, teremos agora os próximos jogos. Vamos acompanhar aí também na tela para você. Os jogos do Lages Futsal e do Jânio Barbosa. Lages vai lá jogar com a Pinhalense, lá em Pinhalzinho. E perto, mais ou menos, o Jânio Barbosa vai jogar contra a Chapecoense. Os 2 próximos jogos das equipes. É a segunda rodada. O superintendente Renatinho vai falar pra gente também, atualizando os trabalhos da Fundação Municipal de Esportes aqui no TV Câmara Esportes. Olá, amigo de esporte.
Estamos aqui hoje para falar das nossas ações da Fundação Municipal de Esporte em 2023. Os nossos apoios aos campeonatos amadores vão continuar, como Na Geral, Torides, Campeonato Centenário, Citadino, o próprio Campeonato Amador, né? Então nós temos toda essa logística para poder dar esse apoio aos nossos campeonatos amadores, que é uma das coisas que nós implementamos aqui na Fundação Municipal de Esportes ao longo desse tempo que a gente está à frente. Nossas associações, né, têm mais de 700 mil reais de convênio para que eles possam desenvolver ao longo de 23 as escolinhas, o esporte de rendimento. E aí a gente pode citar vários aqui, né? A Pabla, o Laje Xadrez Clube, a Bofel, as Leoas, entre outros. Então a gente está muito feliz com as nossas bases das nossas escolinhas. É muito bacana ver as nossas crianças aí tendo um lugar para treinar, para aprender e para ser grandes cidadãos também. A Bolsa Atleta, que é um dos nossos convênios aqui, esse ano, no pedido especial do prefeito em exercício, Juliano Polese, nos pediu para que a gente contemplasse todos os atletas, né, que não ficasse ninguém em fila de espera. Então isso aconteceu. São mais de 90 atletas contemplados nesse programa. E a gente também não pode deixar de falar do Jocol, né? O Jocol, que é a menina dos olhos do nosso esporte amador. Esse ano a gente vai contemplar os nossos esportistas do campeonato de campo, né, do futebol de campo, série A, B e C, e o futsal feminino com o fardamento, que é como a gente diz, né? E também com novas modalidades, entre elas a Copa Jocol, que vai acontecer ao longo do ano. Então nós estamos muito felizes, tem muito trabalho a ser feito, tem os jogos da FESPORT, qual as nossas associações nos representam aí, Santa Catarina fora. Então a gente está muito feliz no ano 2023 para poder proporcionar um grande momento esportivo para a nossa cidade. Assim. Tá aí, então, Renatinho Júnior, superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Lages, trazendo as novidades. E o Campeonato Amador da Liga Serrana de Futebol também está a pleno vapor. Vamos acompanhar aí na tela. É a quarta rodada, dia 1º e 2º de abril. Nós tivemos a Estrela da Serra 3-0 no Vila Maris. O jogo já foi realizado. Folgam no próximo final de semana algumas equipes e a rodada é essa daí. Estádio dos Amadores, sábado, dia 1º de abril, 3h30, Guarujá e Atlético Guarujá, o clássico lá do Guarujá. Domingo, dia 2 de abril, teremos às 2 da tarde Dom Daniel e Grade Azul e às 4, Vila Marisa e Cruzeiro. No Altos da Vila, domingo, 2 da tarde, Atlético União e LDU. E às 4 horas, o Real Cristal joga contra a Associação São Miguel. É o campeonato amador da Liga Serrana de Futebol, né? Acompanhado ali com o nosso amigo Charles e todo o pessoal lá da Liga. E a última notícia também, o nosso Intermaster, um grande trabalho que é feito lá pelo Fabiano, todos os atletas do Internacional. Aí, ó, Inter de Lages Master, o acompanhamento sempre do Nil do Fute Lages. Ele vai jogar um amistoso neste final de semana. Vamos acompanhar então o recado aí do Erlon, xerifão do Colorado. Alô, galera de Trumbudo Central e região. Eu, Erlon Joy, ex-América Mineiro, ex-Seleção Brasileira Sub-20 e, lógico, o glorioso Inter de Lages. Estaremos aí domingo jogando contra o Botafogo. Além de mim, vai ter vários jogadores que fizeram grande história no Glorioso. Contamos com a presença de todos vocês, beleza? Valeu, um abraço e até lá. Fui. Moleque. Esse aí te ajudou na final lá da Terceirona também, né, ô Nazareno? Você ajudou, grande Erlon aí, foi nosso atleta aí, participou do acesso, tá junto com os demais aí na história do acesso de 2013. É folclore, pra relembrar, aquele lance lá com o Ney, era o Ney o goleiro, né? Ney. No jogo de ida, o goleiro reserva foi expulso, atrás começaram a brigar, tomou vermelho, daí eles não tinham goleiro reserva. Teve uma bola do Alan, o zagueiro nosso, o Alan foi buscar, porque a gente tava perdendo, tava com pressa. O goleiro de reserva deles pisou na bola, o Alan deu acho que um chute nele, ele chutou o Alan, o árbitro expulsou os dois e eles ficaram sem reserva. Aí no jogo aqui eles deram azar de perder o goleiro, tiveram que jogar sem goleiro. E aí a gente foi pra taça. A gente foi pro abraço. E esse ano, Nazareno? Vamos de novo pro título? Eu acredito bastante. Toda a vida sempre abraço um projeto dessa natureza aí. A minha cabeça é voltada para o sucesso, é voltada para o acesso. Eu
tenho certeza que vamos, junto com a torcida, com os demais dirigentes e com a equipe que vai ser formada, entregar novamente à cidade de Lages um Inter na primeira divisão. Nasa, eu fiquei muito contente quando soube que você estava voltando para o Internacional de Lages, assim como toda a torcida do Internacional. Você sabe o carinho que você tem aqui na cidade. Agradeço por você ter aceito o nosso convite de participar do primeiro TV Câmara Esportes e deixar sempre as portas aqui do nosso programa e da Câmara de Vereadores, através do nosso presidente Aldori Freitinhas, né, de qualquer parceria que precisar, ajuda para o nosso Internacional de Lages, e desejo para você muito sucesso, né, e que o Inter consiga, claro, que se o título é melhor, mas que consiga o acesso para a Série A do nosso campeonato catarinense, lugar que o Inter nunca deveria ter saído, Nasa. Eu agradeço a oportunidade, ainda mais por ser o primeiro, né, um programa que marca. Agradeço a casa aí, deixo um abraço a todos. Sei que a gente sempre teve essa acolhida muito boa, especial aqui em Lages, e isso me obriga cada vez mais a tentar fazer o melhor possível para que no final nós estejamos todos abraçados aí no último compromisso dentro de casa, se Deus quiser, e adquirir na decisão do título de 2023. Valeu, obrigado Nazareno Silva, executivo de futebol do Internacional de Lages, e assim nós acabamos o nosso primeiro TV Câmara Esportes, toda semana com convidados especiais, muitas matérias, informações e notícias do esporte da nossa cidade. Lembrando que você deve seguir as nossas redes sociais, acompanhar o YouTube, Facebook e também o Instagram. Clique nas notificações e assim você acompanha todos os trabalhos do Legislativo Lagiano. É a TV Câmara de Lages, perto de você. TV Câmara Esportes. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.